Existe um momento na vida em que você percebe que não é falta de oportunidade, nem de capacidade, nem de sorte. É desordem. Uma desordem silenciosa, acumulada, que vai se infiltrando nas pequenas decisões, nos hábitos negligenciados, nas promessas que você faz para si mesmo e não cumpre. E essa desordem não grita, ela sussurra. Ela aparece quando você acorda sem direção, quando começa algo e não termina, quando sente que está sempre ocupado, mas nunca avançando de verdade. A maioria das pessoas tenta resolver a vida olhando para fora. Querem mais dinheiro, mais reconhecimento, mais validação, mais resultados rápidos, mas ignoram o ponto central. Nada externo se sustenta quando o interno está caótico. Você pode até ter momentos de progresso, mas eles não duram, porque não existe uma base sólida para sustentar o crescimento. É como construir um prédio em cima de areia. Pode até subir rápido, mas inevitavelmente vai ceder. Colocar a vida em ordem não é sobre perfeição, não é sobre ter tudo planejado milimetricamente. É assumir controle. É parar de reagir à vida e começar a direcioná-la. E isso começa com algo simples, mas que poucos fazem de verdade. Olhar para si mesmo com honestidade brutal. Você precisa reconhecer onde está falhando, sem desculpas, sem romantizar, sem culpar o passado, as pessoas ou as circunstâncias. A responsabilidade não é confortável, mas é libertadora. Porque no momento em que você assume que a sua vida é resultado das suas ações ou da falta delas, você também assume o poder de mudar. E aqui está algo que muitos evitam ouvir. Disciplina não é opcional. Motivação falha, emoção oscila, vontade desaparece, mas disciplina sustenta. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando parece que não está funcionando. Quando você começa a colocar sua vida em ordem, as primeiras mudanças são internas. Você começa a organizar sua mente, reduz o ruído, para de consumir conteúdo vazio, para de se comparar o tempo todo, para de se distrair com coisas que não agregam. Você começa a escolher melhor o que entra na sua cabeça, porque entende que seus pensamentos moldam suas ações e suas ações moldam sua realidade. Depois, a organização se expande para o físico. Seu ambiente começa a refletir sua intenção. Seu espaço deixa de ser bagunçado, porque você entende que o caos externo alimenta o caos interno. Você arruma sua rotina, define horários, cria estrutura. E isso pode parecer simples, mas não é, porque exige consistência, exige repetir o básico todos os dias, mesmo quando não há resultado imediato. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Porque querem transformação rápida, mas ignoram o processo lento. Querem resultado visível, mas evitam o trabalho invisível. Querem mudar de vida, mas não querem mudar hábitos. Só que a verdade é direta. Sua vida não muda quando você decide mudar. Ela muda quando você sustenta essa decisão todos os dias. Colocar a vida em ordem também significa eliminar o que está drenando sua energia. Pessoas, hábitos, ambientes, pensamentos. Nem tudo merece permanecer. Nem tudo merece sua atenção. E uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver é saber cortar o que não contribui. Isso não significa se tornar frio ou isolado, significa se tornar seletivo. Significa entender que sua energia é limitada e você precisa investi-la com inteligência. Quando você começa a fazer isso, algo interessante acontece. O tempo parece render mais, não porque o dia ficou maior, mas porque você parou de desperdiçá-lo. Você começa a perceber que muitas das coisas que te deixavam cansado não eram difíceis, eram desorganizadas. A falta de clareza cansa, a indecisão cansa, a procrastinação cansa. Mas quando você sabe o que precisa ser feito, quando tem uma direção clara e executa sem ficar negociando consigo mesmo todo o tempo, tudo começa a fluir. E esse fluir não é mágico, não é sorte, é consequência. Consequência de decisões alinhadas, consequência de hábitos consistentes, consequência de disciplina silenciosa. Outro ponto que poucos falam
Colocar a vida em ordem exige paciência com o processo, mas intolerância com a mediocridade. Você não pode aceitar menos do que sabe que é capaz. Não pode normalizar a desorganização, a falta de foco, a desculpa constante. Você precisa desenvolver um padrão interno mais alto. E isso começa nas pequenas coisas. Cumprir o que você promete para si mesmo. Fazer o que precisa ser feito mesmo que ninguém está cobrando. Manter constância, mesmo sem reconhecimento. Evitar atalhos que comprometem o longo prazo. Porque no fim, não são os grandes momentos que constroem sua vida. São os pequenos comportamentos repetidos todos os dias. Existe também um ponto importante sobre controle. Você não controla tudo. E tentar controlar o que está fora de seu alcance só gera frustração. Mas você controla sua atitude, controla sua disciplina, controla suas escolhas, controla seu esforço. E quando você foca nisso, você para de desperdiçar energia com o que não depende de você. Isso traz clareza, isso traz leveza, isso traz direção. Colocar a vida em ordem não é apenas sobre produtividade, é sobre identidade. É sobre se tornar alguém confiável para os outros, mas principalmente para si mesmo. Porque quando você não confia em si, tudo fica instável. Você duvida de suas decisões, abandona seus planos, se sabota sem perceber. Mas quando você constrói essa confiança interna, tudo muda. Você para de precisar de validação externa, para de depender de motivação, para de começar e parar todo o tempo. Você simplesmente faz. E isso cria um efeito acumulativo poderoso. Os resultados começam pequenos, quase imperceptíveis, mas consistentes. E com o tempo, eles crescem. O que antes parecia difícil se torna natural. O que antes exigia esforço se torna hábito. O que antes era caos se torna ordem. E então vem a sensação que muita gente busca sem entender: fluidez. A vida começa a fluir não porque tudo está perfeito, mas porque você está alinhado. Alinhado com suas ações, alinhado com seus valores, alinhado com sua direção. E quando existe alinhamento, existe progresso. Mesmo com dificuldades, mesmo com desafios, mesmo com dias ruins, porque você não depende mais de condições ideais para agir. Você age apesar delas. E isso é o que separa quem avança de quem fica preso. Agora, entenda algo fundamental. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai organizar sua vida. Ninguém vai te disciplinar. Ninguém vai te salvar da sua própria negligência. Você pode até receber orientação, inspiração, ideias, mas a execução é sua. E execução exige decisão. Uma decisão firme, sem negociação. De parar de adiar, de parar de justificar, de viver no automático e começar a agir com intenção. Talvez você esteja esperando o momento certo, mas ele não vem. O momento certo é construído e começa agora, com o que você tem, do jeito que dá, mas com consistência. Porque esperar estar pronto é a forma mais elegante de continuar parado. E a verdade é que você não precisa estar pronto. Você precisa estar disposto. Disposto a começar, disposto a errar, disposto a ajustar, disposto a continuar. Colocar sua vida em ordem é um processo. Não acontece em um dia, não acontece em uma semana, mas começa em um instante. O instante em que você decide parar de fugir de si mesmo e começa a assumir o controle. Então, pare de procurar atalhos, pare de esperar motivação. Pare de se distrair com o que não importa. Olhe para a sua vida com honestidade. Identifique o que precisa ser ajustado e comece. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito, mas comece. Porque tudo o que você quer construir depende disso. Depende da sua capacidade de criar ordem no meio do caos. Depende da sua capacidade de manter disciplina quando ninguém está vendo. Depende da sua capacidade de continuar quando é mais fácil parar. E se você fizer isso, de verdade, sem se sabotar, sem voltar atrás a cada dificuldade, você não vai apenas ver sua vida melhorar. Você vai se tornar alguém que naturalmente constrói uma vida melhor. E isso muda tudo.
Agora vou ser direto com você. Se você chegou até aqui e apenas concordou mentalmente, mas não vai agir, nada disso importa. Informação sem ação é ilusão. Então faça o seguinte: não amanhã, não depois, agora. Escolha uma área da sua vida que está desorganizada, apenas uma, e comece a colocar em ordem hoje. Sem drama, sem perfeccionismo, sem desculpas. Ação simples, mas consistente. E se você quer continuar evoluindo, desenvolvendo disciplina, clareza e controle real sobre sua vida, então não pare por aqui. Se comprometa com esse processo, porque a diferença entre quem transforma a própria vida e quem apenas assiste os outros transformarem está na ação. E agora a pergunta final é simples: você vai continuar como está ou finalmente vai assumir o controle da sua vida? A decisão é sua. E se você quer continuar nesse caminho, cercado de ideias que te empurram para frente e não te deixam acomodar, então se comprometa de verdade com isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e volte aqui todos os dias até agir virar padrão. Porque aqui não é sobre motivação passageira, é sobre transformação real. Ou você assume o controle da sua vida, ou continua sendo controlado por ela. Decida, agora.